Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Muitos pais não sabem a hora de dizer não aos seus filhos. Essa pode ser uma tarefa muito difícil na educação das crianças. Porém, quando não há limites, os filhos podem ter dificuldades para aceitar o não. Impor limites dá trabalho, exige tempo, dedicação e muitos aborrecimentos. Mas saibam que é possível criar um ambiente onde haja respeito e favorável ao aprendizado. Para saber como, eu converso hoje aqui no programa Educação e Cidadania com a psicóloga Marina Cilino. Marina, obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço, Fábio, pela possibilidade de estar aqui divulgando um pouco mais da psicologia e podendo ajudar os telespectadores, a cuidarem melhor das crianças, a saberem educar de uma forma mais adequada. Ô Marina, por que é tão difícil falar não? Eu, principalmente, quando eu falo não, eu sinto sempre um sentimento de culpa, né? Dizer não a uma pessoa. Dizer não a uma pessoa é muito difícil, né? Eu acho que você tocou no ponto correto, né? Dizer não sempre traz essa culpa, porque é inato do ser humano achar que a gente cuida das nossas relações, que a gente cuida das pessoas que a gente ama, quando a gente diz sim, quando a gente agrada, quando a gente leva um mimo. Então, principalmente com a criança é fofa, né? Ele tem aquele rostinho bonitinho, ele é meigo, ele sabe como cativar as pessoas. E esses atributos que a criança tem facilitam que a gente não consiga dizer não, né? E nessas horas, não estou dizendo que a criança é manipuladora, mas eles acabam utilizando dessas características típicas de uma criança para conseguir o que eles querem, né? E aí a gente acaba cedendo, dizendo sim. E na fase adulta também falar não é muito difícil, né? Bastante. Porque sempre vem acompanhado de sentimento de culpa, né? Bastante, porque a gente acha mais fácil dizer sim, né? Eu não vou me indispor se eu digo sim, eu não vou ter que trabalhar essa relação depois, né? Então, falei não para alguém que me pediu um favor, eu preciso do seu carro, por exemplo, para poder fazer uma mudança. Mas não queria emprestar meu carro, né? Pode estragar o carro. Aí a gente fala assim, mas depois eu vou ter que ficar numa situação chata com o vizinho, vou ter que agradar ele de uma outra forma depois, então que vá que pegue. É mais fácil, né? É mais fácil. Evita problemas. Ô Marina, e qual a importância do não na educação, especialmente das crianças? É importantíssimo dizer não, principalmente porque a gente está ensinando essa criança a lidar com o mundo posteriormente. A hora que ela vai entrar em contato com outras pessoas, a hora que ela vai se relacionar na escola, que ela vai se relacionar com as pessoas da vida, né? Ela vai ter que saber que nem tudo vai sair na hora, da forma como ele quer. Quer dizer, então, que a palavra não, ela significa como... Ela passa para a criança um sentimento de limitação mesmo, mostra para ela que existem limites, é isso que acontece? Isso mesmo, né? O não é o limite. Quando a gente fala assim de limite, é o saber dizer não. Muitas vezes a gente acha que é só utilizar a palavra não, né? Mas não é só isso. Um limite ele pode vir de diversas formas na vida de uma criança. Tanto numa questão de uma rotina, quanto quando você priva ela de alguma coisa que ela queria e exigia na hora que ela queria. Às vezes, por exemplo, a criança gosta de fazer algumas transformações. Hoje eu não quero almoçar comida, queria só comer lanche. Né? Então, é nessa hora que se a gente fala, não, comida é na hora do almoço, lanche é no lanche da tarde, é uma forma de dar um limite. Então, são nos detalhes, né, que a gente consegue mostrar para a criança que nem tudo vai ser da forma como eles esperam. Ô Marina, essa questão do não, né, dizer não para uma criança, por exemplo, o pai e a mãe que estão nos assistindo hoje, muitas crianças não sabem o significado. O não, para muitas crianças, não representa não, né? Elas não sabem, elas estão decodificando as palavras, estão aprendendo o significado das palavras. E esse não, ele tem que sempre vir acompanhado de alguma argumentação para demonstrar que esse não é uma negação, é uma imposição de limites. Como que deve funcionar essa aplicação da palavra não na educação? Olha, Fábio, ao meu ver, nem sempre esse não deve vir argumentado. Na maioria das vezes, sim. É importante que você explique para a criança o porquê dela, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. A criança gosta de ficar pulando em pé no sofá. É importante que você explique para a criança, não, você não pode pular no sofá, porque você pode cair, machucar, e porque o sofá é feito para sentar e não para pular. Então, é importante explicar isso para ele. Mas, em alguns momentos... Até ele saber por que foi dito não naquele momento. E nisso né? você está estimulando o raciocínio lógico dele, né? Porque ele passa a perceber que tudo tem uma consequência. Então, se eu pular no sofá, eu posso cair, machucar. Isso é ensinar a criança a desenvolver um raciocínio lógico. Só que em alguns momentos o não tem que ser absoluto também. É nessas horas que tem que entrar a autoridade dos cuidadores, dos pais, né? Quando a gente fala pais, a gente está incluindo também os cuidadores, né?
avós, tios, nem sempre as crianças são ensinadas e criadas pelos pais. E é nessas horas que essa autoridade tem que vir. Às vezes é necessário, né, dizer, não, você não vai fazer isso porque não tem que fazer, você não vai pular no sofá porque não é para pular. Né? Então tem horas que o não tem que vir com muito argumento. Né? Não e não e pronto. Né? E é não tem o porquê desse não. Isso. E é importante que os pais, que os cuidadores saibam ter um equilíbrio aí nessa hora, né? Não serem totalmente absolutos, mas também não serem aqueles pais que ficam explicando tudo o tempo todo, né? Acaba perdendo um pouquinho da autoridade. Marina, a questão da palavra não, né, ela vem também representada por exemplos. Né? A educação no ambiente familiar ela se dá muito através dos exemplos dos pais. Né? Então é importante que os pais eles deem exemplos também para as crianças. Não adianta você cobrar uma educação da criança se os pais fazem completamente contrário daquilo que ele explica para a criança. Aí a educação fica nula, é isso mesmo que acontece. Verdade, Fábio. É muito comum, né? Aquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso tem que cair por terra, porque não tem o mínimo sentido a gente cobrar de alguém algo que nós não oferecemos. Se eu espero que meu filho tenha limites na hora de comer, de beber, de dormir, eu também tenho que ter essa regularidade. Só que também nessa hora tem que entrar o equilíbrio, porque tem algumas situações que a criança precisa entender que adultos fazem um tipo de coisa e crianças não fazem isso. Por exemplo, dormir meia-noite. O adulto tem essa liberdade. 11 horas, meia-noite, a criança não pode ter. Por quê? Porque a criança não dorme mais tarde, ela tem o tempo certo para dormir, tem a carga horária mínima de sono que ela precisa para se desenvolver, para desenvolver o corpo físico e mental. Então a criança tem que entender que tem certas coisas que só o adulto pode fazer. Mas o exemplo é muito importante, né? A educação através do exemplo. Com certeza, né? Como que a gente vai ensinar se nós não fazemos, né? Então eu vejo muito, isso acontece muito com essa nova geração que tem conseguido ter mais poder aquisitivo para colocar os filhos em uma escola melhor, ou às vezes até entra em contato com televisão e fala, é tão bom ensinar o filho a ler, estimular a leitura, e aí fala, filho, pega um livrinho na biblioteca, compra gibi para a criança, mas o próprio pai não lê uma revista, né? Nem um jornal, nem um livro. Então, a criança... Você acha que a criança vai conseguir se interessar por um livro se ela não tem o exemplo não vê o pai lendo, não vê a mãe lendo? Marina, fazendo um paralelo aí na juventude, né? Saindo um pouquinho da infância, depois a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre a educação das crianças, mas indo um pouquinho mais adiante na juventude. Também a questão do exemplo é muito importante. Né? Por exemplo, os pais, né? Vamos citar alguns exemplos. Os pais que permitem os filhos menores de idade dirigirem carros, motos, ou mesmo estimulam o consumo de bebida alcoólica dentro de casa. Isso também é um problema, né? Porque gera a consciência no adolescente que ele pode tudo. Né? Se ele pode dentro de casa, ele pode na sociedade também. Isso é terrível, Fábio. Isso é uma questão, um ponto de vista meu. Eu acho que entra uma questão sociocultural muito forte aí, que é a questão do machismo. Os pais, né, primeiro com aquela questão dos pais, a preocupação de que o filho desenvolva alguma tendência homossexual, e também por uma questão cultural e de ver os filhos realizando coisas que eles não puderam realizar na infância, na adolescência, eles passam a estimular esses tipos de comportamento machistas, né? Para mostrar que o meu filho já dirige antes dos 18 anos, meu filho ele é, né, garanhão com as mulheres, com as meninas da escola. E isso passa uma imagem para a criança, para o adolescente muito negativa. É lógico que o menino tem, né, ele pode sim desenvolver os comportamentos mais ditos masculinos na sociedade. Isso é legal o pai estar próximo, é uma forma do pai se aproximar desse adolescente, mas também não tem que ser o estímulo a comportamentos inadequados, né, dentro da sociedade que causam tão mal, como nós vimos aí num caso em São Paulo de um adolescente que pegou o carro, né, escondido do padrasto, mas que causou Temos muitos exemplos negativos disso, né, da falta dessa permissividade dos pais, né, dessa omissão até mesmo de alguns pais em permitirem que os filhos façam coisas que não são corretas com a idade deles. Né? Essa permissividade é muito, muito negativa para a educação. E a falta de informação, na verdade, né, desses pais que acreditam que estão fazendo o correto, que estão fazendo bem para esse adolescente, mas que, na verdade, estão mais estimulando que ele seja um adulto inadequado. Bom, só uma pausa da nossa entrevista para uma dica, na verdade, uma informação. No próximo dia 30 de dezembro é a data limite para que os contribuintes revertam parte do imposto de renda devido às entidades que atendem crianças e adolescentes em Mococa. Pela lei, pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
enquanto as empresas, pessoas jurídicas, a destinação pode ser de até 1%. Este repasse é importante porque é a oportunidade do imposto que é gerado na cidade ficar na própria cidade, atendendo dezenas de importantes projetos sociais. Tenha mais informações pelo telefone 19 3656 0274. Fica aí a dica e exerça a sua cidadania. Marina, voltando aqui à questão da utilização do não, né, na educação, a gente vê que muitas famílias, né, esse papel de dizer não, né, de ser rígido, fica com as mães ou às vezes com os pais e cria na criança aquele sentimento de que uma pessoa, né, da família, o pai ou a mãe, pode-se tudo e com o outro não pode-se nada. Né? Isso é muito errado também, muito ruim para o ambiente familiar, essa questão de ficar apenas em uma pessoa, uma figura somente, o papel de educar. Com certeza. É o que a gente chama de família disfuncional. É um desequilíbrio familiar quando a gente atribui o papel de educação somente a um desses membros, a uma dessas figuras de autoridade. E é tanto ruim que a criança consegue perceber, e nessa hora entra a manipulação dele de novo, porque ele consegue perceber que nas fragilidades entre o casal, ele vai poder conseguir ele sabe o que é o caminho ele quer. mais fácil. Né? Isso, ele vai... Então, às vezes, aquela história de, mãe, posso ir na casa do meu amigo hoje à noite? Veja com seu pai. Então, nessa postura da mãe, ela está fazendo o quê? Olha, filho, para mim tanto faz, né? Se o seu pai que decide, para mim tanto faz. E não é isso, a mãe não quer que ele vá. Então, ela tem que deixar claro, ela tem que perder o medo de dizer esse não, de desagradar o filho, de lidar com essa raiva do filho que vai surgir nesse momento, para poder impor esse limite. É uma ótima oportunidade para estar educando a criança. Marina, de que forma que a palavra não, né, algo limitador, ele pode se tornar algo positivo numa fase da criança onde há muitas descobertas, né? A criança precisa descobrir o mundo. Isso. Né? E de que forma que os pais devem dosar esse não para não ficar uma coisa muito limitadora e a criança ficar engessada, né? Não ter esse desenvolvimento pleno. Eu acho que o não, ele pode ser limitador, ele pode ser constrangedor do desenvolvimento da criança quando quando ele restringe a possibilidade da criança desenvolver interesse, desenvolver as dúvidas que ele tem, a curiosidade. Então, quando é aquele não impositivo que nós dissemos, se ele vier de forma errada, na hora errada, ele vai evitar que a criança busque entender, por exemplo, a questão do sofá que nós dissemos no começo do programa. Ele vai deixar de pensar nas questões de ação e reação, né? Se eu pular no sofá, eu posso cair e machucar. Se você diz não pule no sofá, você evita de desenvolver nessa criança a capacidade de raciocínio. Então, dessa forma, o não é restritivo. De uma outra forma que o não pode ser, se ele usado de forma excessiva ou de forma autoritária, pode ser prejudicial para o desenvolvimento da criança, é quando ele diminui a autoestima da criança. Quando você acaba humilhando a criança no não, se você não souber falar de uma forma correta, olhando nos olhos da criança, mostrando que o não que você está dizendo não é para diminuí-lo, e sim para fazer ele crescer. Né? Quando você utiliza o não a favor do crescimento da criança, ele não tem por que fazer mal. Mas se você utiliza para humilhar, para exercer sua autoridade na frente de todo mundo, aí não... É negativo. É negativo, não ajuda. Marina, a criação de rotinas do ambiente familiar também é importante nesse processo de aprendizagem? É bastante importante. Eu acredito que a criação da rotina tanto é importante para ensinar a criança a viver dentro de um sistema de regras, que a sociedade é um sistema de regras, né? Então, quando eu ensino meu filho a poder viver dentro de uma microsociedade que é a família, ele sabe que tem regras para acordar, regras para comer, regras gerais dentro de uma família. De convívio familiar. De convívio familiar, isso. Quando ele vai para a sociedade conviver com as outras pessoas, ele vai lidar melhor com as leis, ele vai lidar melhor com umas regras dentro do ambiente de trabalho. E eu acho que a questão da rotina também oferece uma outra oportunidade importante, que é a questão da segurança. Uma criança que vive num ambiente disciplinado, cheio de rotina, ela aprende a ter maior tolerância. Então, pensando aí como uma criança, né? Eu almoço e sei que a minha mãe ela trabalha e vai chegar só no fim da tarde. A criança que não tem a rotina, ela passa a ficar ansiosa. Que hora que minha mãe vem? Que hora que ela vai chegar? A criança que tem a rotina pensa, bom, eu sei que eu vou passar a tarde inteira aqui sem minha mãe, mas eu vou lidar com isso e vou saber que no final do dia ela vai estar aqui. Então, cria uma condição de segurança de uma forma inconsciente e vai se passando a ser consciente. Isso para essa criança, quando ela se tornar adulta, ela vai saber tolerar melhor as frustrações, tolerar melhor as esperas, ser uma pessoa mais adaptada. Por outro lado, Marina, a criança que ela não tem esse agente limitador dentro de casa, né? Não exerceu esse não na educação na base, na fase da infância, na fase da juventude,
Quando ela crescer, ela vai ter uma percepção deturbada do mundo, uma percepção errada do ambiente onde ela vive? Acontece bastante mesmo. Porque se eu entendo, né, eu como criança, vamos pensar, eu entendo que o mundo me oferece tudo o que eu quero. Minha mãe me dá tudo o que eu quero na hora que eu quero, da forma como eu quero, ela faz todas as minhas vontades. E aí, de repente, eu vou para a rua, né? Eu vou procurar um emprego, o meu chefe não dá o aumento que eu queria, ele não deixa eu chegar no trabalho na hora que eu quero. Como que eu lido com isso? Eu não lido. Eu simplesmente, ou eu vou frustrar, ou eu vou ser mandado embora do emprego, ou nem conseguir esse emprego eu vou conseguir. Ou, eu falo bastante do emprego porque isso é importante na sociedade, né? Mas até nas relações sociais. Então, na hora que esse adolescente vai, por exemplo, tentar fazer amizades, os amigos não fazem as coisas da forma como ele quer, ele simplesmente vai se retirar e vai embora de birra? Não pode, né? Marina, em casa, nas casas, é muito comum a gente ver exemplos, né, daquelas crianças que são os reizinhos dentro de casa, né, onde as crianças acabam mandando mais do que os próprios pais. Né? Como é que as famílias, os pais, as mães, elas podem lidar com essa situação? Porque se chegou nesse momento, chegou até esse ponto é porque lá atrás houve uma falha, né? Mas é possível corrigir ainda esse problema? É possível corrigir, sempre é possível corrigir. Sempre há solução. Sempre há solução. Eu trabalhei bastante com dependentes químicos, né? E muitas das vezes os dependentes químicos passam por esses processos aí não estou dizendo que é uma maioria, que é a regra, né? Mas existe bastante incidência disso, da falta de não na infância. E tem o grupo do Amor Exigente, que é o grupo de apoio aos familiares dos dependentes químicos em recuperação ou não, que tem em diversas cidades. É um grupo que ensina exatamente isso, né? O amor exigente. Eu amo, mas eu exijo, né? Não é um amor que vem, bom, você fez o aconteceu, faz o que você quiser e mesmo assim eu estou aqui oferecendo tudo que você quer. Não é assim. A gente tem que saber que em qualquer momento da vida é possível dizer o não. No começo as pessoas vão estranhar, porque a pessoa que sempre recebeu sim, sempre foi mimada, não lida muito fácil com os limites, né? Mas é importante persistir, né? No começo vai ser difícil, mas é possível e é importante que isso aconteça. Marina, há casos, inclusive, de crianças que têm manifestações físicas, né, de manhas, né? Acabam tendo dor de barriga, dor de cabeça, febre, tudo por conta de manha, realmente, né? Isso. Como é que os pais podem lidar com essa situação? Nesses casos, onde existe realmente, quando desenvolve a febre, quando existe mesmo a dor de barriga, né? Porque isso é comum acontecer, em geral, é porque a criança não deu conta de manifestar aquele sentimento de angústia que ela está vivendo ali de uma forma verbal e ela teve que transformar no corpo essa angústia. Nem sempre é manha. Nem sempre é manha. Pode ser que seja manha mesmo, né? Então, nessas horas, como a falha da criança foi de não conseguir manifestar verbalmente, é importante que a mãe saiba traduzir isso, né? E mostrar que ela entende o que está acontecendo, mas... Por exemplo, eu vejo assim, né, no consultório a gente tem bastante contato com histórias assim, que a criança passa a desenvolver a dor de barriga quando a mãe vai trabalhar, né, quando a mãe vai se ausentar. Então é importante que nessa hora a mãe abaixe ali junto com a criança, chegue do lado dela e explique, olha filho, eu estou entendendo que você está me dizendo que você queria que eu ficasse, eu sei que essa dor de barriga está sendo um pedido de socorro para mim, eu entendo tudo isso, mas pense que no final do dia a mãe está aqui para te ajudar. Então, tentar traduzir um pouquinho essas angústias que viraram no corpo numa forma verbal, né? Mostrar acolhimento, mas não deixar de oferecer o limite. Ô Marina, se a educação fosse feita apenas em quatro paredes, né? Se nós vivêssemos, o mundo nosso fosse apenas em quatro paredes, acho que seria muito mais fácil, né? A aplicação da educação, o que você faz em casa, seria seu microambiente, mas não é assim. Ainda bem que não é assim, né? A gente vive numa sociedade, num coletivo, onde as crianças se relacionam, tem um relacionamento interpessoal, e às vezes dentro de casa existe esse limite. Né, os pais colocam um limite, colocam as suas imposições, é aplicado não com severidade, mas com amor. A criança tem essa consciência. Porém, na hora que ela está num ambiente, né, sociável, ela se depara com outras crianças que nem sempre têm essa limitação. Né, daí começa aquelas famosas comparações. Né? O filho da fulana de tal tem o que eu não tenho, o Joãozinho pode ir no lugar onde eu não posso. Como é que os pais lidam com essa situação? Quando as crianças começam a compará-las com outras crianças? Olha, Fábio, é uma situação difícil mesmo, né? Porque você acaba meio que perdendo um pouco os argumentos na autoridade, seja de tio, seja de mãe, de pai. Mas é importante que seja ressaltado mais uma vez a autoridade ali.
Então, se a criança vier com essa história de que na casa do Joãozinho não é feito da forma como é feito ali, é importante você ressaltar que quem decide as coisas ali é o pai, é a mãe, então a autoridade tem que ser mantida. Se na casa do Joãozinho as coisas são diferentes, é na casa do Joãozinho as coisas são diferentes, mas aqui não são. Né? Então é nessa hora que tem que reafirmar a autoridade, é difícil mesmo, a criança vai fazer birra, vai se espernear, mas é importante que os pais perseverem nessa postura, pelo bem-estar da criança, pela criação adequada dela. Nesse sentido, também é importante os pais oferecerem para as crianças, para os seus filhos, o conhecimento do mundo real. Ele saber que existem diferentes classes sociais, diferentes formas de vida na sociedade, até para ele ver que muitas coisas que a criança tem e que às vezes não dá o devido valor, outras crianças não têm. Né? Então é importante para os pais darem esse, entre aspas, choque de realidade nas crianças. É importantíssimo, até gostei muito da sua pergunta, que é uma possibilidade da gente estar divulgando aí uma ideia aplicável até agora no Natal, né? Porque no Natal que as crianças acabam ganhando bastante presentes, que a vontade deles acaba sendo realizada, porque em algum momento essa criança precisa também ser agradada, lógico, né? Não é só não na vida. Não é só não, exatamente, é o que você falou, é o amor com o limite. Mas nessa época do Natal é uma ótima oportunidade para ensinar as crianças que existem outras realidades, que existe uma outra pessoa ali do seu lado precisando de ajuda. É um crescimento muito grande, até psicológico, para a criança perceber que existe um outro do meu lado, sair daquela posição narcísica que a gente diz, não é só o meu umbigo, e perceber que tem pessoas do nosso lado precisando de ajuda. Isso é crescimento psicológico, né? Quando eu saio daquela posição de que tudo sou eu, o mundo é só meu, as coisas são só minhas, e eu consigo perceber que eu preciso dividir, que essas pessoas do meu lado também contam comigo. Então é importante nessas horas, uma boa dica aí é ajudar a criança a separar os brinquedos que ela não usa mais, que ela não brinca mais, e estimulá-la a doar esses brinquedos. Em geral, os pais fazem o quê? Né? Separam os brinquedos, depois leva lá na igreja ou no centro comunitário onde esses brinquedos vão ser doados. Mas eu acho que assim é mais efetivo ainda quando você leva o seu filho para poder estar realizando essa doação de fato. Mais uma vez é o aprendizado com o exemplo, né? E nessa oportunidade, quando ele vai ali ver a criança que vai ganhar o brinquedo dele, ele vai realmente ver a caridade, vai ver isso acontecer. É legal levar em asilo, né? Porque a doação que a criança pode desenvolver não é só do brinquedo, né? Não é só material concreto, e sim a doação de amor, de ir lá no asilo oferecer uma conversa com os velhinhos, de vir na PAI fazer uma visita. São mecanismos bons, né, que a gente pode utilizar para ensinar as crianças a fazerem uma sociedade mais justa aí no amanhã. Marina, levando um pouquinho mais adiante na questão da adolescência, de que forma que os pais, né, eles conseguem criar essa limitação, aplicar o não na adolescência sem criar um verdadeiro tumulto, uma verdadeira guerra, duelo dentro de casa? Porque é muito difícil falar não para adolescente, né? Realmente, é uma tarefa dificílima, né? Principalmente se esse adolescente já veio vindo da infância tem um histórico, sem os limites. E aí chega na adolescência que eles querem confrontar, né? Então é importante nessa hora e nesse momento mais difícil que os pais saibam ter uma outra postura. Isso vai exigir dos pais mais jogo de cintura, mais flexibilidade. É sentar com esse adolescente, olhar no olho dele, oferecer ajuda, perguntar o que está angustiando. Muitas das vezes, só o fato de você se interessar, de você valorizar esses sentimentos do adolescente, já faz ele ter uma outra postura com você. Ele não vai simplesmente enfrentar a autoridade, querer bater de frente. Ele vai ver o pai como uma possibilidade de conforto, de ajuda. Não quer dizer que os pais tenham que ser amiguinhos, né? Daquele jeito de que vai dizer sim para tudo que ele fizer. Permissivo, né? Permissivo, não. Mas é oferecer escuta, coisa que os pais não têm o costume hoje em dia de fazer. Sentar, ouvir o filho. Né? Saber escutar, o que está te angustiando hoje? Fala, né? Eu estou aqui para escutar. Eu posso te ajudar de alguma forma? Aí você inverte as coisas. O adolescente vai olhar o pai com outros olhares e vai ver no pai a possibilidade de conversa, de diálogo. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a psicóloga Marina Cilino. Marina, muito obrigado pela presença aqui, pelas informações. Eu acho que foi de extrema importância para quem está nos assistindo, até para criar esse ambiente familiar mais aconchegante, mais favorável ao processo de aprendizagem, né? E gostaria que você deixasse também a dica do site, né? Você tem alguns artigos interessantes nessa linha de raciocínio, né? Ligado à educação para as crianças. O site é www.marinacilino.blogspot.com. É um site aberto aí para críticas, sugestões, quem quiser
ler, né, tá aberto, e também sugerir, tá aberto também. Então eu agradeço a possibilidade de ter vindo aqui. Eu acho que sempre divulgar as informações é sempre importante, e acho que foi muito positivo para mim também. Obrigado. Eu que agradeço. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. É sempre um prazer para nós nos encontrarmos aqui neste momento para pensarmos um pouco a respeito daquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer a diversas áreas da nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da necessidade da disciplina na vida das crianças. A palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Estamos vivendo um tempo hoje onde os netos da ditadura têm exercido uma vida de total e irrestrita liberdade, aonde a ausência de qualquer censura ou disciplina é o marco maior e mais elevado na educação dessas crianças. E aí nós observamos que adolescentes, jovens e até mesmo as crianças têm tomado decisões que não são próprias para o tempo ou para a idade que eles estão atravessando. Nós temos alguns autores que falam sobre a questão da disciplina. O doutor Issam Tiba, no seu livro Disciplina na Medida Certa, diz que a disciplina é uma ferramenta indispensável para o crescimento, para o amadurecimento e para o desenvolvimento da criança como cidadã, como conhecedora de seus deveres e de seus direitos. Dr. James Dobson fala no seu livro Ouse Disciplinar de que a criança sem disciplina, ela cresce numa criança dissimulada, numa criança inconsequente, aonde o tudo posso fazer lhe dá lugar para descumprir o respeito, a consideração e o direito do outro. Nós precisamos entender que desde muito tempo a criança na fé cristã, ela teve uma importância preponderante. E nós precisamos entender que nós, adultos, devemos dirigir a criança de tal forma que esse ambiente externo não venha trazer para ela alguma dificuldade, trazer para ela algumas impossibilidades de crescimento e desenvolvimento. Eu gostaria de oferecer a você aquilo que a palavra de Deus diz. Nós, pais, avós, tios, todos nós que já alcançamos uma posição diferenciada dentro da nossa família, nós precisamos ter a responsabilidade de educar as nossas crianças, de educar os nossos filhos. Eu sou de um tempo onde não somente as famílias, mas os vizinhos participavam da educação nossa. Quando viam as crianças fazerem alguma coisa de errado, mesmo que não seja da família deles, mas se fosse de uma família conhecida, eles chamavam a atenção e nós, de uma forma respeitosa, acatávamos aquela atenção que nos foi chamada. Infelizmente, hoje, muitas crianças têm decidido o que fazer. Há tempos atrás, vimos um programa na televisão
tratando sobre a gravidez na adolescência, que no Brasil já é um problema de saúde pública. Acredito eu, por causa da ausência, da presença da família na formação e na educação das nossas crianças. Eu queria que você pudesse, quem sabe, se mirar no exemplo do Senhor Jesus, quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não vos impeçais. Você e eu precisamos tirar todo e qualquer impedimento que torne esta criança um adulto saudável, um adulto que não tem do que se arrepender das decisões que tomou na sua infância. Pense nisso. Procure ser um exemplo, um padrão de fé e prática. Procure ser um instrumento nas mãos de Deus para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor e mais saudável em todos os aspectos. Quero terminar a minha fala dizendo de um provérbio que ouvi outro dia, muito interessante. Muitos estão pensando e trabalhando e muito preocupados em que tipo de mundo nós deixaremos para os nossos filhos, mas poucos têm se importado em trabalhar, em se importar em que tipo de filhos deixaremos para o nosso mundo. Que Deus muito lhe abençoe e que use você para que o não seja uma resposta afirmativa para o bom andamento e amadurecimento de nossas crianças. Pense nisso. Deus muito lhe abençoe. Bom, antes de encerrarmos o programa de hoje, uma ótima notícia. A Fundação Universitária Vida Cristã recebeu na cidade de Bruxelas, na Bélgica, o Prêmio Boas Práticas 2011. Certificação europeia a empresas e instituições que desenvolvem atividades com qualidade, inovação e excelência. A cerimônia de premiação aconteceu no último dia 4 de dezembro, na capital da Comunidade Europeia, e a FUNVIC foi representada pelo professor Luiz Otávio Palhari, presidente da Fundação. O evento contou com a presença de representantes de 54 países, de embaixadores e do presidente da Sociedade Europeia para a Pesquisa da Qualidade, que fez a entrega do troféu e certificados aos participantes. A FUNVIC possui diversas certificações internacionais de qualidade de ensino, que comprovam a qualidade aplicada em suas instituições e também abrem as portas da instituição para o mundo. É uma boa notícia tanto para a cidade de Mococa quanto para toda a educação da nossa cidade e região. Bom, o programa Educação e Cidadania fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras entrevistas na íntegra através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.